Boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, nós temos falado já há algum tempo sobre os ataques de Satanás, os planos de Satanás contra nossas vidas. E hoje nós vamos ver mais um desses planos de Satanás e como ele tenta assaltar a nossa fé. Eu uso esse termo porque é a verdade. Ele tenta roubar a sua fé em Deus. Ele tenta destruir a sua vida. Em outras palavras, ele tenta te amaldiçoar. E para isso a gente vai ler hoje sobre o livro de Jó. Nós vamos ver um pouco a história de Jó. Você já deve ter, ou deve estar careca de saber, sobre essa história de Jó e as coisas que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou, as lutas internas e externas que ele teve que encarar para manter-se firme diante do Senhor. E o livro de Jó é um livro indigesto, é um livro difícil, é um livro que a gente não entende, não compreende, e ficamos como quem tem um ponto grande de interrogação na cabeça, porque afinal de contas, o que levou a Jó a sofrer? O livro de Jó vai tratar de temas que assolam a todos nós, toda a raça humana. O livro de Jó vai tratar especialmente sobre sofrimento. E como o sofrimento atinge os seres humanos, muitas vezes sem nenhuma razão, sem nenhuma circunstância que seja cabível e lógica. Porque foi assim na vida e na história de Jó. Outro tema muito interessante que vai falar o livro de Jó é a respeito de justiça. Tudo que Jó passou era justo ou não? Deus continuava sendo justo ou não? E essas são perguntas e mais perguntas que em todo o livro de Jó nós somos todas as vezes confrontados. São temas que não são fáceis e não temos uma resposta definitiva, pelo menos não ainda, para todos os sofrimentos de Jó e para todo o sofrimento e injustiças que acontecem no nosso mundo. Não temos todas as respostas. Nós podemos até procurar ou tentar mensurar uma, mas elas serão apenas subjetivas. Nós não teremos, de fato, uma resposta. O estilo da literatura de Jó é único em todas as escrituras. É um livro feito em prosas poéticas, épicas e líricas. Muito bonito a forma como o escrito de Jó é feito. E Jó é o personagem principal. Todas as personagens deste livro são complexos e são únicos. Nós temos Jó, que não é um israelita. Nós temos 3 amigos de Jó, que também não são israelitas. Nós temos uma esposa, da qual é muito curiosa também em toda a história. E temos Deus e Satanás. E essa é, talvez, a parte mais assustadora de todo o livro de Jó. Como Satanás chega lá diante de uma reunião celestial, o que mostra que existe uma realidade além dessa que nós temos, além dessa realidade que nós conseguimos contemplar com os nossos olhos, uma realidade espiritual, da qual nós vamos ler um pouquinho a respeito. E nós percebemos muitas vezes essa situação que está muito ali em todo o livro. A gente não vai ter tempo para estudar todo o livro, mas o livro vai falar muito sobre também moralismo e cinismo. E eu falo isso porque os 3 amigos de Jó vão dizer: Jó, você pecou. Tudo isso que está te acontecendo é porque você pecou. E isso só pode ser isso. Ninguém que tenha feito o bem sofre como você está sofrendo. Ninguém que tenha feito coisas maravilhosas e dignas como você diz estar fazendo, passa o que você está passando. Porque Deus retribui o mal como lhe cabe. E essa é um grande moralismo que acontece na história de Jó. Os amigos de Jó têm até uma ideia boa se você ler. Eles não falam tantos absurdos, mas eles se equivocam bastante quando eles falam a respeito de como Deus procede no mundo. Eles acertam sobre o caráter de Deus, mas eles erram sobre como Deus age no mundo de injustiça e de sofrimentos. Como Ele age sem quebrar todas as regras que existem no nosso mundo. E nós percebemos isso através dos amigos, mas também percebemos o cinismo, especialmente na figura da esposa de Jó.
quando ela disse, e nós vamos ver isso, amaldiçoa o seu Deus e morre. Afinal de contas, o que adianta tudo isso que você está vivendo? Será que você é realmente íntegro, Jó? Parece que ela faz duas grandes ironias. Primeiro, duvidando da figura de Jó, seu marido. E segundo, duvidando, especialmente, da bondade e fidelidade de Deus. Nós vemos isso acontecendo à torto e direito em toda a humanidade. Pessoas que vivem em prol do moralismo, dizendo, não, se você age certo, tudo vai lhe dar bem. E pessoas vivendo em prol do cinismo. Imagina que Deus existe. Imagina que Deus faria as coisas dessa forma. É um livro cheio de temáticas insolúveis e de prosas que nós vamos ver entre Deus e Satanás, Jó e seus amigos, Deus e Jó. E assim que vai acontecendo a história toda de Jó. E nós vamos lá para a história, afinal de contas, vamos dar uma olhada um pouquinho de como Jó passou por todas as dificuldades. Mas eu quero alertar você para esse plano de Satanás que nós vamos tratar hoje. O plano de Satanás não é uma novidade, ok? É um plano antigo, muito antigo. O livro de Jó a gente nem faz ideia de quando foi escrito. Muitos acreditam que foi no tempo de Abraão, por aí. É um livro não datado, não tem um lugar específico, claramente ali para nós sabermos onde que foi que Jó viveu. É um livro cheio de incógnitas. Isso me faz lembrar bastante também esse acontecimento da vida de Jó. O que aconteceu também, o pedido de Satanás para atacar Pedro. Vocês há de lembrar que Jesus disse hoje, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. E preste atenção como Jesus responde, eu orei por você. Eu estive orando por você. Em outras palavras, eu atendi o pedido de Satanás. E é engraçado porque acontece a mesma coisa na história de Jó. E nós ficamos, como assim? Como isso é possível? E nós vamos ver um pouquinho disso. E vamos ver como os planos do diabo é trazer a maldição para nossas vidas. Maldição de tal forma que nós somos atacados de tantas formas, muitas formas. E nós já vimos aqui tantos outros planos, como engano, sedução, né? E tantos outros que a gente já viu, mentiras, né? Durante essas semanas. E hoje nós vamos ver que o plano do diabo é esse. Ele quer comprovar a tese de que ninguém ama a Deus por quem Ele é. Satanás tem uma tese que ele vai chegar diante de Deus e vai dizer mais ou menos isso: Deus, ninguém te ama de verdade. Ninguém te ama por quem você é. Todos te amam porque têm interesses. Todos te amam porque querem algo em troca. Todos te amam porque você tem abençoado. E é isso que ele vai dizer a respeito de Jó. E é possivelmente o que ele vai dizer a respeito de nós. Uma segunda coisa, o diabo quer gerar revolta contra Deus, fazendo-nos amaldiçoá-lo, maldizê-lo, blasfemar contra Ele. E nós vamos ver um pouquinho disso. Vamos lá para o versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Abra sua Bíblia se você quiser, se não, acompanha aí. Nós já temos o costume, eu quero ver você lendo bem forte onde está em negrito, tá bom? Para sair até lá no áudio lá para o pessoal, tá bom? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Como eu disse anteriormente, essa é uma assembleia espiritual, da qual nós temos ali Deus, alguns anjos e, curiosamente, um intruso chamado Satanás. Esse termo Satanás significa o acusador. Ele quer, sim, de fato, que nós amaldiçoemos a Deus, o acusemos de palavras terríveis. Mas ele não quer simplesmente que nós amaldiçoemos a Deus, ele também quer fazer com que nós sejamos acusados. E ele tem ali, como um promotor, né, trazendo uma causa também. Ele vai trazer uma causa. E o texto fala que ele estava perambulando pela terra, andando por ela. A maioria dos estudiosos, grande parte dos estudiosos, acreditam, eles afirmam, que essa frase é porque Satanás é o dono da terra. Ele é o dono da terra, então ele está numa assembleia por direito. Ele é o Deus dessa era, o príncipe deste mundo, da qual o mundo jaz nele. Essa é a verdade.
Muitos estão rendidos ao poder de Satanás, às seduções, às mentiras e, especialmente, hoje, às maldições de Satanás. E é isso que tem acontecido. Ele está perambulando na qual ele é dono, na região da qual ele domina. Afinal de contas, Adão e Eva deu a chave da terra nas mãos dele. A partir do momento em que nós ouvimos a voz do diabo, é como nós entregássemos a ele o domínio das nossas vidas, ou o controle das nossas histórias. E foi assim que Adão e Eva procederam. E por isso que ele está perambulando, caminhando por aí, como quem não tem nada a fazer a não ser atazanar a vida das pessoas, dos humanos, e comprovar que ele tem razão em tudo. E o texto continua dizendo: disse então o Senhor a Satanás. É curioso isso, é o Senhor que vai provocar Satanás, ok? Vamos lá, disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Você notou? Você reparou? É Deus que chama a atenção de Satanás. Não é Satanás que chega todo elaborado, é Deus quem o provoca, dizendo: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Evita o mal. Foi Deus quem provocou, é Deus quem chama a atenção de Satanás para a fidelidade do seu servo Jó, dizendo: não há ninguém em toda a terra. Uau! Nossa, cara, isso aqui é lindo. Ah, Deus, espero que um dia você diga isso sobre mim. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Jó tinha uma conduta ilibada, uma conduta assim respeitável diante dos homens. Ninguém poderia chegar e dizer: Jó, preste atenção, você tem vivido errado. Jó era irrepreensível. Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro. E por integridade, aqui está o caráter dele diante de mais ninguém, exceto Deus. Ele é íntegro em tudo que ele fazia. Diante de Deus, Deus o comprovava. Ele é um homem que me teme, um homem que procura me agradar em tudo. Ele é íntegro. Um homem que realmente teme a Deus. E temor aqui é diferente da nossa cultura, que medo é algo ruim. Temor é algo bom, é algo como respeito, é algo como reverência. Jó tinha tudo isso e era comprovado. Este era Jó, um homem que evitava o mal. O mal estava aqui, ele não andava na beirada. Eu acho que até um pouquinho mais dá. Jó não era esse tipo de pessoa que brincava com o perigo. Jó era o tipo de homem que fugia de qualquer coisa que o afastasse de Deus. E veja, não era quem Jó possivelmente era. Este era Jó. Jó era assim. Porque quem está dizendo isso a respeito de Jó é Deus. Deus está dizendo: Jó é um homem irrepreensível, íntegro, homem que me teme e que evita o mal. Jó era assim. Jó era diferente. Não era o que ele aparentava para as pessoas, ok? Muitos de vocês me olham e talvez pensam: o Jó é isso, o Jó é aquilo, o Jó é aquela coisa. O Jó, não o Jó, tá? O Jó, eu no caso. Todo mundo pode ter uma opinião sobre você, sobre mim, mas aqui não era o que ele aparentava ser, é quem ele era de verdade. Deus era a testemunha. Foi o próprio Deus que falou a respeito dele. É Deus quem está dizendo: ele é íntegro, temente a mim, irrepreensível e tem evitado o mal. A continuação diz o seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás então está levando a sua tese para Deus. E ele está dizendo: é óbvio, ele não tem razões, ele não tem motivos para agradecer você por todas as coisas que você tem dado para ele. Veja só, você mesmo tem colocado bênçãos sem medida sobre a família dele e sobre tudo que ele possui. O que Satanás está dizendo então? Ele está dizendo: Jó não te ama. Jó e nenhum outro ser humano te ama. Você está dizendo que não há ninguém como Jó.
Mas a verdade é que Jó é como qualquer outro. Jó é como qualquer outro ser humano. Ele não te ama por quem você é. Ele te ama pelo que você dá. E olha só, até que comprovada, a teoria de Satanás tem alguma coisa de verdade. Nós temos que combinar. Você moça, você moço, começou um relacionamento, começou a conversar, não sei o quê, papapi, popopó. De repente, o seu parceiro ou sua parceira tem umas ideias diferentes sobre relacionamento. Mas você diz, não, eu temo a Deus, eu não farei nada disso. Então essa pessoa possivelmente vai partir para outra. Porque comprovadamente ela não te ama de verdade. Ela te ama pelo que você dá. Igualmente você, no seu trabalho, você começa a servir o seu patrão, a servir como se fosse o Senhor, mas de repente, sei lá, ele falou algo desagradável. Por que não mandá-lo, lá, pastar, lá no campo? Por que não fazer de qualquer jeito? Afinal de contas, será que nós amamos mesmo? Por quem as pessoas são, por quem Deus é? Será que de fato nós temos Deus como a pessoa mais importante da nossa vida, independente de como estão as coisas? Eu quero falar um pouquinho com você sobre sua família. Como está a sua família? Minha família estava indo bem, mas de repente começou tudo a dar errado. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus tem me dado atenção para as minhas orações? Ou as minhas orações não saem do teto, afinal de contas? Será que Deus está vendo como está o meu casamento? Será que Deus percebe as crises que eu tenho passado? Será que Deus tem olhado para tudo isso? E, de fato, Ele tem, de alguma forma, derramado a sua graça sobre a minha vida? Porque eu não tenho percebido. Tudo que eu percebo é a minha família desmoronando, os meus filhos cada vez mais longe do Senhor. O que será que Deus está fazendo? Cadê a bênção de Deus? Eu tenho servido tanto a Ele. Satanás tem uma tese. Será que as coisas como nós estamos, as nossas finanças, indo de mal a pior, a maioria de nós, se eu perguntar aqui, vão levantar a mão, eu quero uma bênção nessa área. Preciso pagar as minhas contas sem me preocupar. Preciso quitar as minhas dívidas. Onde está Deus nessa hora toda? E nós começamos a indagar, porque, afinal de contas, Satanás está levantando a sua tese de que ninguém é capaz de amar a Deus quando as coisas não vão bem. Essa é a tese dele. Porque, afinal de contas, ele percebeu algo terrível na raça humana, no coração humano. Nós, infelizmente, muitas vezes, não amamos a Deus e nem sequer as pessoas por quem elas são. Não amamos. Aí nós dizemos, eu amo criança, uma criancinha fofa. Aí ela fala, tio, sabe, fala aquela bobagem para você. Você fala, essa criança mal educada, sai daqui. Nem as crianças às vezes passam imunes aos nossos tantos desgostos. A forma como nós amamos dependente, realmente dependente, daquilo que nós recebemos, ou como somos tratados, ou se temos o respeito das pessoas ou não. Se as pessoas dizem coisas bonitas ou não sobre nós. Nós somos assim. E ele está levantando essa tese, porque ele acredita totalmente que o ser humano não é capaz de amar a Deus por quem ele é. E ele fala isso. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e, com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste o dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás, ele tem uma certeza e ele faz uma aposta. Eu tenho certeza que ele te amaldiçoará. Eu tenho certeza que ele vai te acusar. Ele vai maldizê-lo. Ele vai falar coisas terríveis contra você. E aí a história, a gente não tem tempo para ficar lendo tudo, mas a história de Jó é que assim Satanás sai ali da presença do Senhor, e a partir dali ele começa a atacar todos os bens materiais de Jó. Todos os 1000 camelos que ele tinha, aquelas coisas todas que ele tinha, está lá no começo do Jó. E de repente ele perde tudo em uma tacada só. Uma tacada de mestre. Vários mensageiros, um após o outro chega e diz, eu fui o único que sobrevivi,
nós estávamos lá sossegados, os caras chegaram e roubaram a gente. Nós estávamos lá sossegados, sabe, tudo terrível começou a acontecer, e para piorar, estava reunido os seus 7 filhos e as suas 3 filhas em um único lugar, festejando, comemorando a vida, quando de repente um vento forte bateu, e todos eles morreram, os seus 10 filhos. Cara, isso é loucura. Tudo de uma vez só. Eu sei, nós temos a tendência imediata de nos associarmos a Jó. Que nós dizemos, sou eu quem sofro? Eu sofro. Mas tem tantos outros personagens que eu gostaria que você também prestasse atenção neles. Quero que você preste atenção nós não vamos ler com todo detalhe, mas vamos mencionar eles, né, os 3 amigos de Jó. Muitas vezes nós somos aqueles que fazem juízo dos casos. Muitas vezes também somos como a esposa de Jó, que olha com cinismo para as coisas que acontecem. E é natural que nós pensemos, eu sou como Jó. Jó é a minha figura. Eu me identifico com ele. Ele é um cara que sofre e olha para mim, olha para a minha vida, para as minhas circunstâncias. E Jó perdeu tudo, gente. É até difícil comparar com ele, para ser sincero. Foi uma tacada só, um golpe muito forte, de baixo, assim, um golpe baixo por ele. Muito complicado. Ele não era um pobre, ele era um homem mais rico do Oriente. E de um dia para a noite, perdeu tudo. Ele não era um homem que tinha um filho, e olha que isso já deve doer muito, mas era um homem que tinha 10, e todos os 10 morreram. Mas ao final disso tudo, o versículo 20 vai dizer, ao ouvir isso, ouvir todas essas mensagens dos mensageiros, Jó se levantou e rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó, então, ele, ao invés de começar a dizer coisas contra Deus, ele se abomina ali, ele fica irritado, mas totalmente frustrado e angustiado no fundo do seu coração, e ele rasga a sua roupa, como sinal de sofrimento mais profundo. Ele raspa o seu cabelo, mostrando que a sua honra já acabou. E então, num sinal de total humilhação, ele se prostra no chão e ele adora a Deus. Adora a Deus dizendo isso. Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Essa primeira grande comprovação que cai por terra de Satanás. Satanás tenta destruir a vida de Jó. Tenta fazer com que a maldição recaia sobre ele e que ele possa dizer, amaldiçoando a Deus, coisas terríveis. Mas ao invés disso, Jó se prostra diante do Senhor e o adora. Eu sei que há uma grande dificuldade de nós misturarmos sofrimento e adoração. Nós, às vezes, pensamos que adoração é só, igual no louvorzão, né? Felicidade, aquela coisa toda. Mas a adoração ultrapassa muito isso. Deus não quer que você chegue aqui perfeito, Ele quer que você venha como está e Ele cuidará de você. Se você está feliz, glória a Deus, mas se você está abatido, sofrendo, isso não te impede de adorar a Deus. Jó comprova isso dizendo, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi meus bens, mas eu não perdi a minha confiança no bendito Senhor. E ele diz, o Deus que me deu, tomou, que Ele é louvado, o seu nome é engrandecido. E veja, em tudo isso, Jó não pecou. Isso é muito, muito profundo. Jó não pecou. Sabe por quê? O sofrimento, gente, tem um poder de chamar atenção para si. Todo mundo que sofre só pensa no sofrimento, sabe? Nossa, eu estou doente. Nossa, eu estou
passando dificuldade na minha casa, eu estou passando dificuldade financeira, e é isso que toma a nossa atenção. Mas Jó tira a atenção dele do sofrimento e da dor, e ele se lança a Deus. Ele se lança a Deus confiando de que Deus ainda permanece sendo Deus. Ele mantém-se Deus firme e totalmente soberano, dependente das circunstâncias. Nós cantamos muitas coisas verdadeiras aqui, bonitas. Nós cantamos, faz milagre acontecer, mas se o milagre não vem? E se o milagre não vem? O que acontece? Será que nós levantamos o nosso dedo em rixe contra Deus, dizendo, Deus, sabe aquela moça? Eu recusei por amor a ti. Deus, sabe aquele emprego duvidoso? Eu disse não, por amor ao Senhor. E onde o Senhor estava? Quando percebeu que eu estava passando dificuldades, Deus? Onde você estava quando eu passei pelo luto mais terrível do meu coração? Aonde o Senhor ficou, afinal de contas, quando eu clamei em alta voz, pedindo que o Senhor, purificasse a minha alma e limpasse todos os meus pecados. Senhor, aonde o Senhor estava quando eu implorei para o Senhor me curar de todas as minhas enfermidades? Quando eu pedi para o Senhor curar os meus familiares, onde o Senhor estava? E começamos muitas vezes a indagar, e quando na pior das hipóteses, começamos a culpar a Deus. Jó não pecou e de nada culpou a Deus, mas nós muitas vezes não fazemos assim. Nós muitas vezes levantamos o nosso dedo como quem cobra a Deus e dizemos, e aí Deus, como é que é? Fui fiel, cadê a sua fidelidade? Fiz o que o Senhor ordenou, segui a risca, e agora? Nós temos duas tendências que são muito corriqueiras, viu, nesse momento. Culpar a Deus, como eu estou falando, ou colocar o pé na jaca mesmo, chutar o balde. E dizer, quer saber, esse negócio de servir a Deus não dá mais não. Quer saber, sai daqui. Não quero mais, não quero seguir a Deus, eu vou seguir o curso do meu coração e vou procurar a felicidade da minha forma, custe o que custar. E quem sabe assim, né, afinal de contas, eu terei algum alívio para toda a minha dor e para o meu sofrimento. Parece que é muito mais fácil, então, nós prestarmos atenção no sofrimento ao invés de Deus. Porque se a sua vida for a sua família, se a sua vida for depositada nas riquezas, tenho para dizer, ela pode realmente sucumbir. Uma vez ou outra, a sua vida pode derradeir abaixo, porque família e riquezas, elas vão, elas vêm e elas definham. Bom, há uma outra parte da história de Jó, capítulo 2, versículo 4. Satanás volta à presença do Senhor e aí o Senhor chama a atenção de novo, reparou no meu servo Jó, ele tem feito coisas lá, o Senhor, você, Satanás, tentou, me instigou contra ele, sem nenhuma razão, mas ele tem sido ainda um homem íntegro, reto, temente a Deus, e tem desviado do mal. E aí Satanás vai responder isso, pele por pele, respondeu, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e, com certeza, ele te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então, Satanás, ele dobra a aposta. O homem só te ama, Jó só te ama, porque você tem cuidado da vida dele. Porque a verdade é que os seres humanos são assim, eles amam a si mesmos mais do que qualquer coisa.
Os seres humanos são seres ególatras, eles são egocêntricos, eles são mesquinhos, e eu tenho certeza, pele por pele, e ele te amaldiçoará na sua face. Essa é a aposta, Satanás. Essa é a aposta dizendo que cada um de nós somos assim. Se ele for afligido, então ele virará as costas para ti. A maldição alcançará a tal ponto dele dizer, Deus não presta. E é isso que acontece, então, Jó é atacado, afligido de várias formas em seu corpo. Ele é atingido de tudo que é forma, e o seu corpo começa a definhar, ao ponto de ficar pele e osso. Ele começou a se coçar com um pedaço de caco ali, de telha de louça, do alto, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele foi afligido por algo que deixava ele, cada vez mais irreconhecível. O texto, um pouquinho mais adiante, vai dizer que os seus amigos, os 3 amigos de Jó, chegarão e eles ficarão assim atônitos da forma como Jó estava, pois não o reconheciam, tamanho era o seu sofrimento. E ficaram 7 dias chorando e lamentando junto dele, porque o sofrimento dele era algo assustador. Jó estava sofrendo muito. E ele recebeu um sofrimento assim, pessoal. Já tinha sofrido em suas finanças, sua família já tinha sido atacada, mas faltava ainda ele mesmo. E veja, tudo que restou para ele foi uma esposa que o convida a negar a Deus. Ela disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E morra. Nós percebemos isso. Opa, passou um pouquinho mais aqui. Isso. Calma aí, que o negócio está voltando, está travando aqui para mim. É assim mesmo. E acontece que ela faz esse convite. Para que crer em Deus? O que você tem ganhado crendo nesse Deus? E ela fala com certa ironia, você ainda está mantendo a integridade? Será mesmo que você é tudo isso, Jó? Será que esse Deus merece, afinal de contas, o seu coração? Será que merece isso? Será que Deus merece a sua benevolência e o seu louvor? Cadê ele, afinal de contas? Então, Jó, ele tem esse convite de amaldiçoar a Deus, de blasfemar contra Ele, de reclamar contra Ele. E muitas vezes nós pensamos como essa mulher, sabe? Só vale servir a Deus se as coisas estão indo bem. Só vale servir a Deus se tudo está indo de bem, correndo bem para as nossas vidas. Se as coisas começam a dar errado, será que vale a pena servir esse Deus? Então, finanças, família, ele passou por processo de luto e agora está passando por doenças. Até mesmo os seus relacionamentos estão padecendo. Jó está tendo, como um ser humano, tudo sendo desmoronado. Absolutamente tudo na vida de Jó. Ele não tem mais nada. Os seus amigos daqui a pouco, mesmo os seus melhores amigos que ficaram 7 dias em silêncio chorando com ele, vão começar a dizer, você está errado, cara. Você pecou, tenho certeza. Sua mulher fala como quem não tem nenhum respeito por Deus, como uma insensata, como ele mesmo disse. Porque é isso que o sofrimento faz, o sofrimento tira a coisa de nós. E agora quer tirar de Jó a única coisa que ainda é preciosa em sua vida. E não é somente a fé, mas o próprio Deus. Amaldiçoe esse Deus. Esqueça esse Deus. Abandone esse Deus. E aí, se você quiser morrer depois, faça isso. O sofrimento está sempre tirando alguma coisa. O diabo está sempre tramando alguma coisa. E o que ele quer comprovar é que você não ama a Deus de verdade. Eu quero que você pense, não dessa forma, o que eu tenho a perder para seguir a Deus. Mas eu quero que você pense o seguinte, o que vou perder se eu não seguir a Deus? O que eu vou perder se eu virar as costas para Ele e amaldiçoá-lo? E trazer tamanha desgraça em minha vida, o que eu vou perder virando as costas para esse Deus?
Porque nós muitas vezes estamos pensando, o que eu vou perder se eu continuar seguindo a Deus? Vou perder farra, vou perder vida fora da igreja, eu vou perder essas coisas. Nossa, eu quero tanto. Eu quero que você pense o que você perderá se você deixar de seguir a Deus. É muito maior e muito mais profundo. Porque o significado da existência humana não é as coisas que temos, não é as coisas que nós alcançamos. O significado da vida humana é o desenvolvimento da nossa alma. Jó está tendo a sua alma treinada, lapidada, cada vez mais e mais. Mas ele fala algo interessante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Logo após ele chamar sua esposa de insensata, ele diz o seguinte: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Afinal de contas, quem está tirando as coisas de Jó? Será Satanás? Será Deus? Vocês têm algum palpite? Estão em cima do muro, né? Quem acha que foi Satanás? Levanta a mão. Quem acha que foi um plano de Deus, afinal de contas? Alguns não sabem o que acham, né? Mas é assim mesmo. Bom, eu acho que as duas coisas, obviamente. Satanás está roubando coisas de Jó, no intuito de destruir a vida dele. Mas Deus tem um plano sobre o plano de Satanás. Satanás queria destruir a fé de Jó, mas Deus queria fortalecer ainda mais a fé de Jó. Eu tenho certeza que Satanás quer acabar com as nossas vidas. Ele quer destruir, amaldiçoar as nossas histórias. Ele quer trazer desgraça para nossas casas. Ele quer acabar com nossas finanças. Ele quer destruir as nossas famílias. Ele quer acabar com a sua vida e destruir a sua saúde. Mas Deus tem algo além disso. Ele tem algo para além. E a pergunta que eu te faço, o que Deus está então tirando de você? O que Ele te deu, mas agora está tomando? Eu olho para vocês, eu sei de muitas coisas da vida de vocês. Eu sei de alguns que perderam coisas terríveis. Coisas que são irreparáveis. Como esposo. Como pais, mães. Alguns até mesmo olho. Eu conheço vocês e sei que vocês têm perdido coisas que ninguém pode reparar. São sofrimentos grandiosos demais. Mas a pergunta é, será que mesmo Ele tirando tudo de você, você ainda o amará? Esse é o grande desafio da nossa vida. Todos nós, um dia, agora ou depois, perderemos algo. Todos nós aqui teremos assaltado em nossa vida algo muito precioso. No meu caso foi minha mãe, a minha saúde, muitas vezes até mesmo a minha integridade. Mas será que nós estaremos de volta aos olhos de Deus, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, dizendo ainda que Ele me mate, eu o adorarei? Será que nós teremos a nossa fé lapidada ao ponto de dizer, Ele deu, Ele tomou, louvado seja o Teu nome? Ainda que coisas ruins venham acontecendo, ainda que coisas estejam sendo tiradas de mim, eu glorificarei a Ele, aceitando também o mal que me acomete. Você está pronto para isso? E se você hoje for desafiado a isso? Será que você vai ter ainda muito claro no seu coração que Deus é o seu Senhor? Assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Será que nós estamos aprendendo de fato com as Escrituras e com o Espírito Santo a amá-lo? Não importa como estamos, ainda que o milagre não aconteça, ainda que coisas grandiosas não venham acontecer, ainda que Satanás aponte o dedo dizendo, você tem que acusar a Deus, você precisa amaldiçoá-lo, porque Ele não tem te dado nada. Ou será que nós vamos olhar com atenção e perceber que Deus está trabalhando, porque todas as coisas mesmos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
E você pode até duvidar disso, mas se você ama a Deus, todas as coisas na sua vida cooperam para o bem da sua vida, da sua história, para você ser como Ele. Porque quando Jó estava sofrendo, ele começou a parecer mais com Cristo. Foi aí que ele começou a ser lapidado à imagem e semelhança do seu Criador. Porque Jó reclama muito durante o seu livro. Ele fala muitas coisas, eu quero uma audiência diante do Senhor, eu quero levar minha causa diante dEle. Os seus amigos diziam, quem você pensa que é? E no final, Deus disse que os amigos de Jó estavam errados a respeito do que diziam a respeito dele. Mas Jó estava correto, e não em toda a sua totalidade, mas Jó estava correto em entender que Deus tinha algo para a sua vida e era Deus quem o afligia. Era Deus quem o afligia. Só que o que Jó não sabia, e que seus olhos ainda não conseguiam contemplar, é que Deus o amava. Porque nessas horas de dificuldade, nós colocamos em xeque, ou começamos a indagar se Deus de fato nos ama ou não. É nessas horas que começamos a perguntar, Deus, por quê? Por que eu? Até quando? Senhor, o que você tem contra mim? E nós começamos a dizer tantas e tantas coisas, mas Ele não tem nada, absolutamente nada contra você, que seus olhos ainda não o viram. Jó, no final do livro, depois de ter uma conversa com Deus, lá no capítulo 42, eu vou ler ele mais na integridade aqui, se você quiser abrir. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou perguntar-lhe coisas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Lê comigo esse versículo 5. Meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que será que Jó viu, afinal de contas? Porque Deus, de fato, só falou bordoadas para ele. Eu tenho uma convicção de que Jó, pela fé, ele viu um justo, sendo castigado de forma injusta. Ele viu o único perfeito sendo levado por Satanás e acorrentado, e maltratado, e açoitado de forma injusta. Deus não se importa comigo, talvez Jó em algum momento possa ter pensado. Mas quando os seus olhos dele viram esse justo, ele teve uma certeza, sim, ele se importa. Os meus olhos te viram, os meus olhos viram você, Senhor. Os meus olhos te contemplam agora, um justo que sofreu injustamente, um justo que pagou um preço que ele não merecia, um justo que foi levado às últimas consequências, e o Satanás o castigou de todas as formas e tentou destruí-lo, mas ele venceu. Os meus olhos viram que Deus me ama. Não importa as coisas que me acometem, não importam quantas coisas ruins me atingem agora, Deus me ama ao ponto de se entregar numa cruz, o justo perfeito, da qual poderia sim indagar e questionar. E Ele mesmo disse, Deus meu, até quando? Por que me abandonaste? Este justo que morreu por cada um de nós, o justo que nos justifica, meus irmãos, o justo que nos leva mais perto dele, o justo que tem um plano maior do que o de Satanás e que usa o próprio Satanás para cumprir os seus propósitos, o justo sobre a terra que se levantará, o justo que ama cada um de vocês, não importa o quanto vocês pensem que não, Ele está com os olhos atentos ao clamor de cada um de vocês. Porque Ele ama e tem algo grandioso para vocês.
Não acreditem no que Satanás lhes propõe. Não amaldiçoem a esse Deus. Não tragam maldição à vida de vocês, pois a maldição recaiu sobre ele. Toda a culpa, todas as condenações, todos os nossos maiores pecados, e até mesmo os de Jó, que parece tão justo em todo o livro, recaiu sobre o justo Jesus Cristo. E a grande pergunta é: você glorificará Ele por quem Ele é? Você vai bendizê-lo, não porque Ele te dá, mas por quem Ele é somente? Eu espero que assim como Jó, e assim como o nosso Senhor, nós possamos destruir os planos do inimigo. Nós possamos comprovar que Ele é o amor da nossa vida, que Ele tem nosso coração, que tudo que nós fazemos é para Ele. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas nós precisamos nos render a Ele. A verdade, meus irmãos, é que toda palavra requer uma resposta. Toda confrontação ou toda mensagem requer uma resposta dos seus ouvintes. Deus espera algo de vocês, assim como espera de mim. Espera de você que nos acompanha também. E a grande pergunta é: o que você vai dizer? Eu espero que você faça como Jó. Se proste, se humilhe e que você possa vê-lo. Nós temos toda a história, nós já temos a história de Jó, nós temos a compreensão do que significa Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas não é somente no entendimento, nós precisamos amá-lo aqui. O entendimento é algo precioso, mas se não descer para o coração, é só conteúdo, é só barulho, é só palavras. Deus não quer isso de você. Deus quer que você o ame, ainda que tudo lhe seja tirado. Deus quer que você olhe para Ele e com o fundo do seu coração, você diga: Senhor, eu te amo. Me perdoa por todos os meus erros, me faça ser alguém como o Senhor. E eu quero viver a minha vida para Ti. Você tem a possibilidade de amaldiçoá-lo, se você quiser, mas isso vai desgraçar a sua vida. E você tem a oportunidade de, não importa como esteja, dizer: Senhor, a minha história é sua, o meu coração também, a minha família é sua, os meus bens também, a minha saúde é sua, e o meu bem-estar também. Tudo que eu tenho é do Senhor. Se o Senhor quiser tirar, eu ainda o amarei. Até o símbolo da nossa vitória é um símbolo de sofrimento. Deus nos convida a participar desse sofrimento. É um manquenejar vitorioso até que Ele volte. Nós estamos no caminho que Jesus traçou para nós. A sua vida é exatamente do jeito que ela deveria ser. Deus te colocou aqui e tudo que você tem vivido era da forma que tinha que ser. Que você possa contemplar mesmo as suas dores e perceber que Deus tem algo além dela. E que em nome de Jesus você abrace a sua cruz como Jesus abraçou a dele. E Ele dá uma cruz para cada um de nós também. Senhor, quero bendizer o Teu nome para todos sempre. Eu quero amar a Sua mensagem ainda mais, Deus. Eu quero Te amar ainda mais. Quero Te amar, Deus, não pelo que o Senhor pode me dar, ou pelas circunstâncias da minha vida, nem por tantas coisas que eu tenho, ou pela falta das coisas que eu ainda não possuo. Eu quero Te amar, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é assim. E mesmo quando coisas ruins me acometem, o Senhor continua se importando comigo. O mesmo Deus é assim na vida de cada irmão, Deus, de cada irmã aqui. É uma verdade, Deus, quase insolúvel que a gente tenta resolver, mas a verdade é que nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é bom. Não importa. Não importa o quanto nós estejamos, Deus, felizes com o que temos.
ou quão aborrecidos permanecemos pelas coisas que ainda não alcançamos. Deus, em nome de Jesus, nós possamos engrandecê-lo, Jesus. Possamos bendizer o Teu nome. Possamos reconhecer que o Senhor reina, que nada no mundo lhe passa desapercebido, que mesmo a nossa dor tem uma razão, ainda que nós não tenhamos respostas como Jó não teve, Deus. Tudo que acontece neste mundo, o Senhor é soberano sobre elas. O Satanás é como um cão numa coleira, Deus, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus desígnios para os teus filhos podem ser destruídos. Nenhum dos sonhos que o Senhor planejou para nós podem ser roubados. Deus, nós temos que crer nas suas palavras, crer nas suas promessas, crer, Deus, no que o Senhor resgatou e conquistou ao morrer naquela cruz por cada um de nós. Nós queremos participar disso. E se participar da sua glória remete sofrimento, Deus, então, Deus, nós dizemos sim, Senhor, estamos prontos. É difícil, Deus, imaginar isso acontecendo cada vez mais nas nossas vidas, mas a verdade é que a dor nos alcançará, o sofrimento um dia vai nos tocar, mas nós não queremos perder de vista o Senhor, não queremos perder a afeição por Ti, não queremos amaldiçoá-lo jamais, Deus, porque o Senhor é bendito e bendito, adorado, lindo por todo sempre, por toda a eternidade. Tu és entronizado, engrandecido. Recebe então os seus filhos e as suas filhas, Pai, que nos amolde, Deus, nos transforme, Deus, conforme a sua vontade. Nós queremos dizer como cantamos, nós amamos a sua mensagem, amamos o Senhor e abraçamos a sua cruz. Senhor, recebe cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o justo que padeceu por pessoas como nós, que o amor de Deus o Pai, que ainda que coisas ruins aconteçam, não está de costas viradas para nós. E que o Espírito da verdade, que traz paz, consolo e força, repouse sobre cada um de nós, que nós possamos ser como o Senhor, ó Deus Trino, em Cristo Jesus que oramos e agradecemos.